Olá, Gaios e Gaias, mais uma vez, Completude Podcast por aqui. Hoje nós queremos falar com você sempre que desejamos que você adquira mais completude na sua vida. Nós estamos aqui toda semana botando um episódio novo para que você possa crescer. Completude é plenitude, aquilo que Jesus falou, vim para que tenham vida e vida completa, vida plena, vida em abundância. Então a nossa intenção é a cada semana trazer aqui um bate-papo legal, uma conversa que não é apenas, não é aquela famosa jogando conversa fora, não é para você se entreter, mas para que você possa ter um tempo em que você seja aí onde você assiste, no seu celular, na TV, enfim, você possa ser edificado de alguma maneira. E eu sempre peço, e às vezes eu deixo isso para o final, mas eu quero pedir hoje aqui no começo, para você se inscrever no canal. Se inscreva aí no canal, porque isso dá uma força para que o nosso canal possa ser mais relevante para outras e outras pessoas acessarem esse conteúdo. Beleza? E a gente sempre começa também falando dos nossos patrocinadores que são importantes para sustentar o funcionamento do podcast. Perfeito. Né? A gente agradece muito ao Mundo de Iaiá, que é uma empresa comprometida em desenvolver o lazer, a recreação infantil. Eles são inovadores em tudo que fazem e as crianças adoram esse lugar. Eu falo sempre que a minha filha é apaixonada por esse lugar, o Mundo de Iaiá. Você encontra eles lá no Shopping Boulevard e no Parque Shopping. Isso, e eu tenho falado sempre, quem assiste a gente já sabe que eu vou falar do Rafael Stephens, uma marca masculina que vende utensílios e roupas de moda masculina, que está lá no Shopping Bosque Grão-Pará, no primeiro piso, mas você tem sempre a opção de entrar lá na rede social deles e fazer um pedido por WhatsApp. Perfeito. Faz a compra em casa, recebe em casa, tudo legal. Muito boa, coisa de alta qualidade. Show. E para a gente finalizar esse momento, a Fanny Hair, que é um lugar que promove a beleza infantil. Eu também tenho falado em todos os momentos que eles não são preocupados somente em cortar o cabelo da criança, mas em vivenciar, fazer com que a criança experimente um ambiente agradável, divertido, uma memória afetiva muito legal e a qualidade é ímpar. Fanny Hair, vá lá também que a sua criança vai adorar esse lugar e tudo que é feito lá. Coisa boa. Mas coisa boa mesmo é a nossa convidada hoje, né, Moisés? Nossa, hoje vai ser um papo muito legal. Um papo assim já na presença de Deus, né? Sim, a gente já começou já aqui. A a gente já na oração aqui antes da gravação já entramos na presença já estávamos na presença de Deus, mas a gente sempre tem a vontade de que a presença de Deus ela seja efetiva, glorificada e que a gente possa de fato usufruir dela, né? Sim. E a nossa convidada hoje, ela é alguém que se define como uma pessoa que gosta muito de ler a Bíblia. Apaixonada pela Bíblia. Eu perguntei, como é que eu lhe apresento? Missionária, o que eu falo? Ela disse, alguém que gosta muito de ler a Bíblia. E eu achei a melhor apresentação de todas. Então, está aqui com a gente a Maria José, que gosta muito de ler a Bíblia, né? Mas faz alguma coisa com isso também, né? Não só ler para ficar lá para ela, não, mas tem feito algumas coisas com isso aí ao longo da vida, né? Verdade. E a gente recebe você aqui com muito carinho, que você seja muito bem-vinda, como já tem sido aqui, que você possa estar em casa e que a gente possa conversar legal aqui nesses próximos minutos aí para abençoar uns aos outros. Isso. Amém. Seja bem-vinda. Oh, muito obrigada, Moisés, pelo convite, ao pastor Rafael, pelo convite, que está nos bastidores, no Alex, né? Pastor Alex aqui no bastidor. A Jane, que está ali também com a gente, a Jane que me dá uma assessoria, né, para esses acontecimentos. Parte da mídia, né? Mas assim, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu digo que é um convite de Deus. Sim. Né? E quando nós estamos na casa do Senhor, a casa é nossa. É verdade. A gente se sente à vontade. Né? Isso. E quando eu falei assim, como é que vai me apresentar? Como é que vai... Gente, pelo amor de Deus, eu sou simplesmente essa mulher que sou apaixonada por Jesus. Apaixonada pela palavra. Né? E, assim, tenho 74 anos... Sou ribeirinha, assim, do interior de Viçosa, de Chaves, o lugar
O nome é maravilhoso, Viçosa. Viçosa, Uma coisa é. assim, espetacular. Não está no mapa, não tem problema nenhum quanto a isso. Não. É mesmo, não tá? Não. Chaves sim, mas Chaves eu conheço. Aham. Chaves sim. Mas assim, então ali no interior, nasci no interior e tudo, então a minha origem, ela me dá assim, um orgulho muito grande, né, de onde eu vim e nessa trajetória toda, e onde o Senhor me colocou. Que Então, legal. assim, eu sempre hoje, 74 anos, uma pessoa que me sinto verdadeiramente, assim, plena. Né? Por quê? Porque, primeiro, ter a palavra do Senhor é plenitude, é tudo. Perfeito. Tenho família, tenho 4 filhos, mais 3 vivos. Né? Desses 3 filhos me deram 6 netos. Ó, que 6 lindo. netos. Então, uma família maravilhosa. Depois, a família de Jesus, né? Família da igreja, a família que nós congregamos, onde congregamos. Então, gente, eu digo assim, meu Deus, eu fico pensando, quando você vem de um lugar improvável, né? Sim. Onde, como eu vim, e chegar a estar nessa primeira longevidade, né? Que já é um grande presente do Senhor. Verdade. E essa longevidade, com saúde, com paz de espírito, com o conhecimento da palavra, gente, como é que a gente pode dizer que não é pleno? Sim. Tem que ser. É isso mesmo. Né? Então, Verdade. Rafael, o pastor Rafael, né? Moisés e vocês que estão aqui, Alex, né? A Jane que está aqui conosco, e vocês que estão, com certeza, que vão estar nos ouvindo. O que é que nós queremos levar de mensagem para vocês, gente? É que fique no coração de vocês uma coisa simples. É o conhecimento do autor da nossa vida. Sim. Porque nós não podemos passar a nossa vida aqui simplesmente só para adquirir bens materiais, para ter profissão, para ser bem-sucedido, para ter sucesso. Sim. Nós precisamos entender qual o propósito da nossa vida aqui. Aham. Por que estamos aqui? E uma das minhas, assim, que eu diria para vocês, uma das coisas assim que eu sou apaixonada, é verdadeiramente assim, ajudar pessoas a se desenvolverem, descobrir a sua capacidade, Que legal. né, de liderança, descobrir quem elas são. Porque eu Sim. também tive que começar a descobrir quem eu sou. Aham. Não é isso? Sim. Para descobrir o propósito da sua vida. Sim. E aí eu quero... Né? Eu sei que a senhora também tem um trabalho no lado empreendedorismo, né? Na parte empreendedora. E como é que é para a senhora, que é uma apaixonada, a gente consegue ver pelo que a senhora fala, pelo seu rosto, pela sua energia e disposição, o quanto é que é rejuvenescedor você ter essa paixão pela palavra de Deus, né? E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vive um relacionamento com Deus, mais a gente se identifica com a nossa verdadeira identidade. Perfeito. E mais a gente caminha pro propósito, né, que Deus tem para nossa vida. E eu sou um empresário também, eu tenho a minha empresa. E um dos maiores desafios hoje para mim é conseguir levar aquilo que tem no meu coração para as pessoas com quem eu me conecto, ou com quem eu vou fazer algum treinamento dentro de alguma empresa, ou mentoria, ou qualquer coisa nesse sentido. Como é que é essa relação entre empresa, palavra de Deus, levar essa mensagem, levar as boas novas? Como é o desafio? O que a senhora faz? O que a senhora usa como estratégia? Me fala aí que eu quero aprender um pouquinho. Vamos aprender juntos. Excelente pergunta, né, pastor Rafael, porque, assim, antes nós imaginávamos assim, pensávamos assim, que nós tínhamos que viver negócios e depois viver Deus. Perfeito. Havia uma separação entre negócios, a nossa vida profissional e a nossa vida religiosa, vamos dizer assim. Uhum. Não, querido. Hoje nós vivemos um momento totalmente diferente. E começou a se descobrir que não dá para você ser uma pessoa nos seus negócios
ser outra dentro de casa, ser outra na igreja. Perfeito. Você é uma pessoa só. E essa pessoa só, você tem que entender que Deus, ele tem que estar presente na sua vida em todas as esferas, em todas as áreas da sua vida. Perfeito. Não dá para separar Deus. Primeira coisa, o nosso campo missionário é onde Deus nos coloca. Sim. Onde Deus nos coloca, se você é um médico, o teu campo missionário é no hospital, é ali Sim. atendendo os teus pacientes. É o teu campo missionário, onde você vai levar o quê? O amor, você vai levar a atenção, você vai levar aquilo que aquela pessoa está precisando. E, principalmente, o lado espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. Perfeito. Como que tu vais separar a alma do corpo? O corpo do espírito? Cara, não tem Não como. tem como, é impossível. É impossível. É. Entende? Então, não tem como separar. Ah, eu quero ser bem-sucedido. Hoje nós temos muitos cursos. Nós temos muitas coisas, muito Treinamento. conhecimento, treinamento. Tudo muito acessível, né? Tudo muito acessível. E todo mundo, nós todos buscamos isso, esse conhecimento. E nós buscamos esse conhecimento, só que nós buscamos esse conhecimento, na maioria das vezes, pelo lado intelectual. Lado intelectual. Mas presta bem atenção. Esse lado intelectual, ele vai te trazer motivação, ele vai te trazer sucesso, ele vai te trazer resultados, que é o que nós também buscamos. Sim. E tudo nós, e está tudo certo. Sim. Buscamos resultado. Mas esse lado, somente, que hoje está muito na moda, programação neurolinguística. Isso, Pensar, coach, né? Tudo isso, amigo, eu já fiz. Aham. Na verdade, eu digo que de estudo assim, de acadêmico, eu tenho só o Mobral. Mas. Oficialmente. Oficialmente é o Mobral. Mas eu fui buscar, né, Sim, dentro sim. de todo essa parte Esse da mundo, vida, né, desse do mundo empreendedorismo. de empreendedorismo. Fui buscar empreendedorismo, né? Então, eu fui buscar isso e comecei a entender que tudo é muito válido, a psicologia, o coach, Aham. mentoria. Você dá o nome que você quiser, Sim. os cursos que você quiser. Os cursos motivacionais, Sim. né? Vai buscar, vamos... Até essa noite eu tive um sonho que eu estava num curso dele. Eu disse assim, eu quero ficar perto do palestrante. Agora até lembrei disso. Mas é interessante isso. Mas isso tudo é muito bom, é válido. Não é? Buscar tudo isso abre a tua mente, abre muito mais o teu conhecimento, né? Desenvolve mais. Mas eu quero te falar que se tu não tiveres dentro disso, tá? A parte espiritual, que é a palavra de Deus, porque o espiritual não é o sobrenatural, não é esse natural que a gente está enxergando aqui. Nós estamos vendo aqui. É o Sim. sobrenatural. Esse é o espiritual. Então, quando você vai buscar isso, você tem, claro, com certeza, o sucesso que você está buscando. E com aquela questão que é uma questão interessante essa, que é a base que te dá sustentabilidade. A base que te dá sustentabilidade, ela está na palavra de Deus. Você pode buscar. E você vê que todos esses cursos, hoje, eles vão buscar Sim. o que está na Bíblia. É mesmo. É. Uhum. Até secularmente hoje Sim. tem pego muitos princípios. Só que Aham. tem uma coisa, ele te traz esse lado intelectual, o conhecimento, mas presta atenção, o que te leva te leva para o céu, entendeu? Não é Viver os princípios. não é esse lado material que nós Aham. vivemos aqui, querido. Então, diz o seguinte, você pode ter todo esse conhecimento, toda a motivação, mas o céu não abre para as pessoas motivadas. O céu Sim. abre para as pessoas arrependidas. Sim, perfeito. Presta bem atenção. Verdade. Aham. É uma diferença muito grande. Aham. Entende? As pessoas arrependidas não são as motivacionadas, tudo bem, eu tenho sucesso. Não. Sim. Então, isso são coisas que a gente precisa entender e buscar nesse contexto espiritual. Não é que a gente vai espiritualizar tudo, porque nós vivemos aqui. Sim. E Deus, quando Jesus disse, vou te dar vida e vou te dar vida em abundância. Sim, perfeito. Não foi no céu. No céu nós já sabemos que é tudo perfeito e maravilhoso. Sim. Mas foi aqui onde nós Sim. estamos aprendendo. É. Sim. Então, eu vejo, na tua pergunta, isso. Sim. Não dá para separar.
Sim. Entende? Ou você vive a palavra, você vive o que você é realmente em Sim. Deus, em Jesus. Se posiciona, né? Se posiciona dentro da tua empresa, dentro da tua família, dentro da tua casa, dentro da sociedade, onde você estiver. Sim. São 3 coisas importantes que eu analiso na sua fala aí. Primeiro, é uma coisa assim, quando eu me afasto de Deus, uma época da minha vida, lá na juventude, quando eu volto para Deus, foi justamente nesse ambiente, né, de Olha que desenvolvimento interessante. pessoal e humano, uma empresa que conseguia conciliar as duas coisas e falava, inclusive, de Deus, de Jesus. Era uma empresa cristã e que trabalhava essas esferas, tanto a parte do desenvolvimento pessoal, profissional, quanto espiritual. Era a base da entrega deles, né? Sim. E uma das coisas que Deus me falava muito, quando eu comecei a voltar e a olhar também muito para o lado espiritual, é uma frase, um versículo que eu sempre falo, que o que adianta você ganhar o mundo inteiro Uau, e perfeito. perder a sua própria alma? Então, Deus falava muito forte isso para mim. A outra coisa é integridade, que é você... não tem como você dividir, né? Corpo, alma, espírito. Não tem como você dividir lado pessoal, lado profissional, lado espiritual. Tudo tem que estar conectado. Um vai afetar o outro. E o que Deus quer é justamente isso. Que Jesus esteja em todas essas áreas da vida. E a outra coisa que a senhora fala aí, que tem muito a ver com essa questão de buscar a Deus em primeiro lugar, é aquilo que fala também um versículo muito conhecido, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E quando ele fala de as outras coisas vos serão acrescentadas, não necessariamente fala do material, mas fala daquilo que necessariamente a gente precisa para ter paz, para viver, que é uma família abençoada, que é uma vida com Deus, que é paz, que é olhar com uma mentalidade cristã. E outra coisa que a senhora fala que é muito interessante é as pessoas terem essa balança e não ter o equilíbrio. Você precisa buscar o espiritual. É necessário que você busque da mesma forma que você busca o crescimento cognitivo, intelectual. Sim. Uma coisa que Deus me falou muito, tem me falado muito, é assim: tu tens bastante conhecimento da neurociência. Eu quero saber quando é que tu vais também ter bastante conhecimento da Bíblia. Ou seja, ele anseia da minha parte que ao mesmo tempo que eu busco conhecimento científico, que eu também busco conhecimento bíblico. Porque as duas coisas precisam andar junto. E a senhora falou algo muito forte em relação a isso, né? Você não precisa negligenciar um. Você pode dar importância para os dois, só que... os dois. E, óbvio, sempre a base de tudo é o lado espiritual, porque tem a ver com a tua vida, com a tua salvação, com o relacionamento com Deus, buscar a presença de Deus. Porém, você não pode também negligenciar, porque tudo é para a glória de Deus. Exatamente. A ciência, ela só manifesta o poder de Deus. Eu sempre digo isso também, que a verdadeira ciência aponta para a verdade é Jesus. A ciência não descobre nada, ela só faz um download do céu. Então, quando... Gostei do download. Uma vez... Gostei. Quando a gente tem isso muito forte, a gente entende que a gente precisa se dedicar, se esforçar e glorificar o nome de Deus, mas ao mesmo tempo entender que a base de tudo é a espiritualidade. É a tua conexão com Deus, é o teu relacionamento com Deus que vai te guardar de um coração para evitar que tu se perca no meio do caminho. Que muita gente tem acontecido isso, né? Não aguenta o sucesso, não aguenta a fama. Era uma pessoa apaixonada por Jesus e tal, e quando começa a ficar famoso, sucesso, resultado, esquece da base. E aí começa a acontecer um monte de coisa que a gente tem visto aí, de pessoas, inclusive cristãs, cantores, né, pastores, numa linha ideológica muito diferente daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente entende que é verdadeiro. Eu estou falando muito já, né, Rafael? Daqui a pouco sou eu que vou... Na verdade, assim, na verdade, o que tu estás colocando aí, tudo faz sentido.
Quando tu colocas assim, primeiro o versículo, um dos versículos que eu tenho ele também como norte, né? Que adianta sobre os negócios, sobre a nossa vida profissional, trabalhamos tanto, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Era o cara exatamente que estava lá, olha, eu tenho tudo agora eu vou usufruir de tudo isso. Aí ele faz aquele celeiro, né? Está lá na palavra, faz aquele celeiro para ele, não, agora eu vou só usufruir disso. E foi quando Deus chegou com eles, falou, cara, tu botaste tudo, o que adianta tudo isso? Vai ficar para quem? Tudo vai levar para o cemitério, né? Então, isso aí, que adianta você ganhar o mundo todo. Então, ganhar o mundo quer dizer ter todo esse sucesso, fazer tanta coisa, trabalhar tanto. Trabalho é maravilhoso, mas Deus descansou. Sim. Não que Deus descanse, Deus só quis nos dizer o seguinte, é necessário que vocês tenham realmente um momento de refrigério, que você descanse, que você tenha um momento para, sabe, não esse estresse do dia. Você quer ver uma coisa interessante, um exemplo? Onde a gente estava, você pega um Uber, como um carro e um táxi, qualquer coisa assim, lá tem música. É música. O cara está ouvindo, ele não sabe nem o que está tocando ali. Mas é o barulho, é o barulho. Pessoas que deixam a televisão ligada para ouvir que não está só. Como que você não está só? O rádio, né? Deixa o rádio lá. Deixa o rádio ligado, dizendo que não está só. Não sabe viver no silêncio. Eu digo isso, nós temos que ter esse cuidado, todos nós. Porque todos nós passamos por tudo isso, gente. Então, assim, às vezes nós não temos esse... não, você tem que ter o silêncio, né? Parar um pouco. E tem uma coisa interessante também, outra coisa que tu colocaste aí, que está lá em Romanos, 8:36, eu acho, né, que diz, buscar em primeiro lugar. Qual é o primeiro lugar que Deus está na tua vida? Isso. Qual é o primeiro lugar? Eu vou fazer tudo, entendeu? Mas quando não dá certo, eu vou buscar Deus. Eu acho que no domingo eu vou lá no culto. Aí você vai lá no culto, vai na missa, né? Vai lá, vê Jesus lá, fala e tal. No domingo. Na segunda-feira, você é aquela pessoa que não sabe nem o que fez no domingo. Nem porque estava lá no culto. Se perguntar qual foi a pregação, não sabe nada. Entende? Mas isso, nós todos passamos por isso. Porque nós não estamos aqui falando de pessoas diferentes, nós estamos falando de nós mesmos. Mas é bom quando a gente já reconhece isso. Perfeito. E uma das questões que tu falaste da integridade, né? A integridade. Jesus, ele é íntegro, ele não vai te amar em pedaços. Ele é a plenitude, integridade, é ser íntegro, sabe? Então, eu tenho que estar, como Moisés disse, Senhor, não me tire daqui se tua presença não for comigo. Aí em Êxodo. Então, Moisés disse, não, vou mandar os anjos. Não quero anjo, eu quero o Senhor, eu quero a tua presença. Não me faça eu sair daqui sem a tua presença. É assim que nós temos que nos posicionar. Não quero sair daqui sem a tua presença. Não quero ir para um podcast desse para conversar lá com o Rafael, com o Moisés. Ou com os telespectadores que vão nos ouvir também, as pessoas que vão ouvir essa mensagem, esse podcast. Não é a nós que vamos falar de nós. Para que falarmos de nós? Quem nós somos? Se nós somos alguma coisa, é porque nós somos em Cristo Jesus. Verdade. Não tem esse negócio de dizer, vou falar de mim. Eu achei lindo agora até a Jane colocou no meu Instagram, 2 garotas falando num podcast tão lindo. Aí ele disse assim, não, as pessoas fizemos um podcast, mas como vocês são sábias, como vocês são inteligentes. 2 meninas que cantam, né? Eu vi. Ela disse assim, não, é porque a gente, nós não falamos de nós falamos de Deus. Nós só falamos de Deus. Ela fala, vem da Bíblia, tudo que a gente sabe vem da Bíblia. Meu pai nos ensina na mesa. Meu Deus. Senão, né, tem um curso até a mesa. A mesa é um lugar muito abençoado, é um lugar onde ele é sagrado. Você vê que Jesus, tudo estava na mesa. Estava na mesa com os discípulos, estava na mesa lá com os pecadores, estava na mesa lá com os... Zaqueu, né? Zaqueu. Olha, hoje mesmo estarei em tua casa, estava lá comendo, estava lá com Lázaro, né? Tudo isso. Então, quer dizer, a mesa também é esse lugar que hoje não temos mais referência. Ninguém come junto. Ninguém senta na mesa, já senta na mesa, não agradece a Deus. Não dá para você tomar um copo de água sem dizer, Senhor, obrigada por essa água. Graças eu te dou por essa água. Né? Então, hoje, esse momento que a gente está vivendo,
Rafael, muito assim, como zumbi. Porque eu te digo uma coisa, e te digo com toda a minha sinceridade. Se você não tem a palavra de Deus na tua vida, você não vive a palavra de Deus, você não estuda, você não gasta tempo com a palavra de Deus, querido, você é um zumbi. Você pode ter tudo na vida, você não tem nada. Então, por quê? Porque Concordo. esse livro aqui, entendeu? Está aqui, ó. Esse livro, não sei onde é que está vendo e tal. Pode ser. Entendeu? Aqui, ó. Está aqui. Ah, a câmera está ali. Esse livro aqui, ele é o nosso manual. Não dá para a gente viver sem esse livro. Essa Bíblia, eu gosto muito dela, porque Que tem uma legal. coisa aqui que ela... às vezes a gente... né, olha só, são curiosidades da Bíblia. Aham. Curiosidades. Presta atenção. Eu não sei se o Alex sabe disso. Alex, mas olha, você sabe quantos livros tem a Bíblia? Olha Não aí. vai responder. Eu vou responder aqui. Tem 66 livros. Eu também não sabia. Entendeu? Então, 39 no Antigo Testamento. Olha só, quantas pessoas sabem disso? Até às vezes pastores não sabem disso. Sim. Porque, às vezes, a gente... vou abrir aqui, vou fazer uma ministração, ler um versículo e vai fazer a ministração. Bom, tudo bem, funciona. Mas a gente precisa viver isso aqui. A base, né? A base. E olha só, e o Novo Testamento são 27 livros. Mas o que me chama a atenção aqui é o número de promessas que tem na Bíblia. Isso eu queria falar. Sim. Aqui diz que são mais de 1.200 promessas. Nossa. Nós não vivemos, às vezes, nem 1% dessas 1.200 promessas. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele promete, ele cumpre. Mas nós não buscamos. Sim. E Jesus disse, bate, né? E a porta vai se abrir. Perfeito. Procura, e tu vais achar. Pedes, e tu vais receber. Se você não pede, se você não lê, se você não busca, mas não tenho tempo. Eu também dizia isso. Tem um versículo que é muito forte também, que é, só para acrescentar no que a senhora está falando, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o coração. Isso é não muito é de forte. qualquer jeito. Não é quando me buscardes de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, com toda a tua alma, com tudo. Entendeu? Não é simplesmente, eu acho que eu vou hoje ler assim, porque é tão bom falar a palavra. Não é assim. Vou ler porque senão Jesus vai ficar triste Tem uma coisa interessante, comigo. que é uma grande descoberta. Quer fazer alguma pergunta, Rafael? Não, quero lhe ouvir. Tá bom. A pergunta eu falo Isso quando a aqui foi senhora uma acabar das de falar. coisas que eu aprendi Fique à vontade. numa ministração do Miles Monroe, que para mim também é um grande, para mim, assim, me inspira muito e eu tenho aprendido muito com ele. Então, ele falou de uma pregação dele sobre as 4 perguntas mais intrigantes da humanidade, de todos nós. Quer saber quais são as 4? Sim, Então, com vamos lá. certeza. Anotando lá. Vou até Primeira aqui. dela, quem sou eu? Quem sou eu? Essa primeira pergunta, ela fala de identidade. Vocês já viram? Eu era uma dessas pessoas perdidas. Eu quero dizer para vocês que eu me converti em 2000. O que é conversão? É mudança de mentalidade. Isso. Porque a pessoa diz, converteu, mudou de... Mudei muito, sim. Mudei a minha cabeça, a minha mente, mudei o meu coração, mudei. Então, quer dizer, aí foi que eu comecei a ver a minha identidade verdadeira, quem era. Porque até então eu achava que eu era empresária, eu achava que eu era esposa, que eu era mãe, que eu era isso, que eu era aquilo, muitas coisas, entende? Mas eu não sabia quem é Maria José, a essência da Maria José, imagem e semelhança de Deus. Poxa, não sou qualquer pessoa, não sou qualquer um. Aí eu comecei a me posicionar. Que coisa maravilhosa. Então, a primeira pergunta, quem sou eu? Qual é a minha identidade? Não é eu me comparar com outro. Quer ver um exemplo de identidade? É Davi. Davi, em 2 Samuel, capítulo 4, 17, aquele negócio dele enfrentar lá o Goliazinho da vida, né? Então, Davi ali, quando Davi chegou, a primeira coisa que ele descobriu não, que ele se posicionou e ali foi dizer a identidade dele. Olha, quem sou eu? Rapaz, eu já matei um urso, eu já matei um leão, eu já não sei mais o que lá, eu cuido das ovelhas no meu pai. Então, eu tenho um histórico, eu já sei quem eu sou. Sim. E esse filisteu aí,
Incircunciso. Circunciso. Como é? Afrontando o Deus de Israel. o Deus de Israel. Mas aí ele foi lá com Saulzinho. Porque ele disse, traz esse garoto aí. Chega lá com Saul. Saul disse para ele assim, olhou para ele e disse, olha, rapaz, tu pode até ir, mas veste aqui a minha armadura. Põe a minha armadura. Põe aqui a minha capacete. Capacete pesava não sei quanto, servia para Saul, né? Você viu a espada, não sei o quê. Ele botou aquele pé dele ali, né, no negócio lá. Saul grandão, Davi pequenino. Aí ele disse, não. Isso aqui não é... Eu não estou acostumado com isso. Não faz parte da minha identidade. Não faz parte da minha identidade. Eu sei com quem eu sou. E eu sei com quem eu vou enfrentar esse incircunciso. Então, ali... Se você ler esse capítulo ali, você vai ficar impressionado. Eu até ouvi agora uma ministração na nossa igreja, e ele falando assim, o pastor, sobre esse capítulo, né, mostrando também uma das coisas assim, quem você ouve, que é outra coisa. Sim. Quem sou eu? Mas quem sou eu? Eu descubro quem sou eu, mas quem eu estou ouvindo? Sim. Porque Saul, Davi, jamais iria enfrentar o Golias se não fosse pelos irmãos dele. O irmão dele disse, tu é metido, tu é arrogante, tu estás aqui fazendo o quê? Olha só. Se ele tivesse ouvido, e quantas vezes as pessoas nos dão palavras de sentença de morte, e a gente deixa aquilo minar a nossa mente. Verdade. E vivemos isso hoje, que é exatamente o momento que nós estamos vivendo de guerra em Israel e tudo. Então, as pessoas... Tem amigas minhas assim que não estão dormindo porque estão ouvindo só notícias. Sim. Eu disse, não, vai para o livro de Esther. É verdade. Vai para o livro de Esther, está lá. Israel vai ganhar? A gente viveu isso agora, recente com o Covid, né? A questão da pandemia. Era notícia atrás de notícia de tragédia, e as pessoas iam... Morte. Era não sei o quê. Então, as pessoas nós ficamos doentes. Mas que se nós temos esta palavra, a gente já tem aqui um respaldo, você não vai ficar. Então, essa palavra da identidade, ela é muito importante. Mas a segunda palavra aqui é de onde eu vim. A segunda pergunta. De onde eu vim. A primeira, quem eu sou. Quem eu sou. E a segunda, de onde eu vim. E muitos de nós dizem, eu vim da Viçosa, eu vim lá de Londres, da Inglaterra, eu vim, não sei, do Japão. Não. A tua fonte, de onde você veio, não é de lá. Você veio da fonte verdadeira, você veio de Deus. Perfeito. De onde eu vim? Eu vim do meu pai. Isso. Entendeu? Eu vim dele. Então, quem eu sou, de onde eu vim, eu tenho certeza que eu sou a pessoa fraca, mas que me fortaleço e sou forte quando estou em Cristo. É isso. Sim. Então, essa segunda, que é a da origem, né, a nossa origem, e isso é muito importante a gente saber que a gente veio do interior, que veio de tal lugar, que veio disso, de uma origem pobre ou de uma origem rica. É importante a gente saber a nossa origem. Sim. Mas a origem verdadeira é de Jesus, é de Deus. Entendeu? E a terceira pergunta, que é também muito importante, que é a pergunta, por que estou aqui? Sim. Por que eu estou aqui nesse planeta? Propósito, né? Propósito. Por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha vida? Qual o propósito? Então, para que eu nasci? Então, isso é muito importante. E poderoso, né? É poderoso a gente também pensar. Porque outra coisa, a gente não está mais pensando. A gente está vivendo uma coisa automática, no automático. Você sabe, não está pensando, vai falar uma coisa. Pensa um pouco antes. Eu estou falando da Maria José. Esse ser humano que está aqui, péssima, horrível sem Jesus. Todos nós. Tudo que é bom, como disse Davi, era um verme. Vindo do Paulo fala também, né? Sou o pior dos pecadores, eu sou... Paulo, sou o menor. Se Paulo fala isso, mas o que eu sou perto de Paulo? Né? Paulo é muito lindo, gente. Eu acho que eu vou me encontrar com ele lá no céu. É muito lindo, né? Então, essa questão, né? De onde eu vim, que é essa pergunta, por que estou aqui, colocou. Então, a quarta pergunta é, qual o meu propósito? Entendeu? Que você falou agora. Sim. Qual é o meu propósito? Sim. Agora, o que eu posso fazer? Qual é a minha capacidade? Entendeu? Você acha que eu tinha ideia que um dia eu ia estar na frente de um negócio desse aqui? De um microfone desse? Nunca.
nunca. Porque eu sempre fui uma pessoa, meu Deus, que era complexada. Mas eu quero dizer para vocês, assim, uma coisa importante isso, e falar para vocês. Eu era uma pessoa totalmente que me achava a pior de todas. No interior, não tinha nome de família, coitadinha de mim. Eu era um ser humano assim, entende? Mas Deus é tão bom, que Ele nunca deixou eu fracassar por causa dessas minhas questões, porque Ele sabia que um dia eu ia estar descobrindo quem eu sou verdadeiramente nele. Então, isso é maravilhoso. Então, essa questão aqui de você dizer assim, qual é o meu propósito, por que eu estou aqui? Hoje eu tenho certeza qual é o meu propósito. Meu propósito não é ter dinheiro, meu propósito não é ter fama, meu propósito de Deus na minha vida não é... Meu propósito é levar a palavra de Deus. Amém. É a palavra dele, é esse livro aqui. Sim. Tanto que eu tinha até vontade de escrever um livro, depois eu disse, não, Senhor, eu não vou escrever, porque eu não quero que... Vou escrever o quê? Quem sou eu para escrever um livro se as pessoas virem ler? Não, eu quero que elas leiam a tua palavra. Eu quero dizer que eu sou a Bíblia que elas têm que ler. Sim. Em mim. Entende? Quem eu era, quem eu sou e que ainda, né? Ainda vou ser. Perfeito. Porque cada dia a gente melhora um pouquinho. Com certeza. Né? Jesus te melhora. Mas essa quinta pergunta, ela é também importante, é a pergunta para onde eu vou. Uma pergunta de destino, né? Uma pergunta de destino. Para onde eu vou? O meu futuro. Qual é o meu futuro? Isso, quando você não tem essa base, pastor Rafael, quando você não tem essa base, nesse livro aqui, você não vai saber para onde você vai. Você não vai saber. Você vai ter medo de tudo. Medo de tudo. Eu também tenho medo da morte. Não quero morrer agora. Mas eu quero te dizer que eu tenho certeza da eternidade. De onde eu vou estar. Eu costumo dizer que quando a gente não está embasado na firmeza da certeza da salvação, que é ensinada na palavra de Deus, a frase sempre começa com eu acho que. Eu acho né? que. Porque você não tem como ter certeza. Se você não tiver a certeza da salvação pela palavra de Deus, pela revelação de Jesus Cristo, pela manifestação de Jesus Cristo, a gente sempre teve que começar com... Por exemplo, eu já conversei com pessoas que disseram, olha, eu acho que eu vou para o céu. Olha aí. Quer dizer, tomara que eu vá para o céu. Né? Ai, Deus é perfeito. Então, quer dizer... Fala um pouco disso. Não, pois é, eu digo assim... A Bíblia, ela apresenta para nós essa possibilidade de dizer eu sei para onde eu vou, né? Então, essa pergunta aí, ela é interessante porque faz a gente pensar nisso, né? Faz a gente pensar nessa... Como é que eu começo a frase quando eu respondo essa pergunta? E às vezes pra a pessoa onde eu vou? Eu começo, eu sei que eu vou para tal lugar ou eu acho que eu vou? E aí, quem não tem conhecimento da Bíblia acha que a gente está sendo arrogante, né? Não, como é que tu sabe que tu vai pro céu? Tu é tão bom assim. Exato, porque é aquela noção de que eu sou salvo pelas minhas obras. Né? Isso. É aquela noção de que, não, como é que você pode ter certeza que você vai pro céu? Você é tão bom assim? Né? Só que o plano de salvação não tem a ver com quem é, o que a gente consegue conquistar, né? Mas naquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário, né? Perfeito. Maravilhoso. Essa relação da Bíblia, que a senhora fala tão apaixonada e que a gente tem, né, visto aqui, conversado, sempre foi assim? Como é que foi essa paixão? Tu falaste uma coisa antes, que tu falaste assim, que as pessoas elas buscam sucesso, quando chegam no sucesso, Deus se perdem. Não é, Eu diria uma coisa, sinceramente, honestamente falando, uma pessoa que se desvia, que diz assim, eu sou desviado. Uma pessoa dessa, ela nunca foi convertida. Honestamente falando. Ela foi uma convencida. Eu acho que é interessante eu dizer que eu sou evangélica, é interessante eu dizer que eu conheço a Bíblia, até citar um versículo da Bíblia, entende? É moda, qualquer coisa assim. Mas essa pessoa, ela nunca teve realmente consciência de que ela era em Jesus. Ela nunca foi convertida. Sim. Entende? Então, eu creio que a pessoa que ela não segue essa diretriz, digamos assim, eu me converti. Por exemplo, Maria José, eu era uma pessoa totalmente assim.
idólatra, uma pessoa perdida. Eu passei por um momento na minha vida de sucesso, porque sempre fui uma pessoa empreendedora. Sim. Até por causa dos meus pais. Meus pais, no interior, convivi com eles até 11 anos de idade. Mas ali deu para eu entender, né, e ter uma lição dos meus pais, que eles eram pessoas assim. A minha mãe, uma mulher muito sábia, analfabeta, mas muito sábia. Né, uma mulher que cuidou da gente, que estava ali para o lar dela. E meu pai serviu o exército aqui em Belém, voltou para casar com a minha mãe, graças a Deus, porque senão não estava aqui. E aí mas ele teve sempre uma ideia, assim, sabe, de trazer os filhos para estudar, né? Sempre pensou nisso. Graças a Deus ele realizou isso. Mas meu pai era assim, ele tinha roça, ele tinha gado, então ele dizia que ele era um criador, ele não era fazendeiro, ele dizia era um criador. Porque para ele, fazendeiro, tinha que ter 1000 bois, assim, então ele tinha a roça. Mas o meu pai, ele ia com os empregados para a roça, ele ia buscar o gado com os empregados, ele tirava o leite da mandioca. Então meu pai sempre foi um empreendedor. E eu já nasci com aquela coisa do meu pai vir em Belém levar coisas para vender lá, era açúcar, café, essas coisas todas. Nós tínhamos uma empresa, meu pai era Sim, essa dinâmica empreendedorística. Incrível, incrível. E quando eu vim para estudar, eu pensei nisso, eu quero crescer. Aí eu tinha 3 sonhos: casar, ter filhos, né, e ter um negócio, ser empreendedora, ganhar dinheiro, e estudar e me formar. Tinha esses sonhos, né? Então, quando eu cheguei aqui, imagina, com 11 anos, você faz um pensionato, fica naquele pensionato, pessoas estranhas ali e tudo. Então, era só Deus por mim. Então, ali, eu comecei a dizer, não, eu quero isso, eu quero estudar, eu quero ser alguém, e eu comecei a zelar por mim mesma. Mas eu não entendia que Deus, ele cuida de você, independente de você, sabe, estar com ele ou não estar, saber, ele cuida de você. E eu me lembro muito bem que eu terminei o primário aqui em Belém, nesse pensionato, aí eu tive que estudar fora, num outro colégio, para fazer o tal de ginásio, sei lá como é que era naquele tempo, né, que admissão e tal. Mas naquele momento que eu saí dali, eu me lembro que no colégio alguém disse para mim, vai ter uma feira da indústria, não sei de quê, uma exposição. E eu disse, estão procurando, assim, meninas novas e tal, para trabalhar. Falei, nossa, e quais são as empresas que vão estar lá? Fulano vai estar aí como? E como era de Macapá. Macapá era o lugar onde eu tinha mais afinidade até então. Eu digo, eu vou lá na ICOME. Então, olha, presta bem atenção. Eu fui na ICOME, cheguei lá. A pessoa me recebeu super bem. Eu disse, eu queria trabalhar lá. Ela disse, não, tudo bem, você já está admitida, não sei o quê. A roupa, não sei o quê. Tão rápido. Tá. Aí foi, não, é porque era uma feira que assim, começava numa quinta-feira, né? E até vou fazer uma propaganda agora aqui da Paranegócios. Então vamos ter agora a Paranegócios. Né? Olha, quero estar lá. Beth, eu estou fazendo uma propaganda. Vai ser dia sábado e domingo. Né? Agora? Em novembro. Agora em novembro. Que legal. Próximo sábado e domingo. Final de semana. Então, era uma feira assim, uma exposição, mas naquela época muito... Imagina, eu tenho 74 anos, eu tinha, na verdade, 15 anos naquela época. E aí eu fui para aquela feira trabalhar. Ali eu já comecei a criar o meu network, como falo hoje. Nada mais é do que relacionamento, né, amizade. Então, ali eu comecei a aprender. E aí, eu disse, eu quero trabalhar. Aí eles me falaram, banco, gerente de banco. Conheci muita gente. Aí eu fui logo num banco. Cheguei lá, eu mesma, bati na porta. Tá admitido. Comecei a trabalhar nesse banco. Olha só. Quando eu comecei a trabalhar nesse banco, eu tinha um outro sonho, que era ter um carro. Via todo mundo andar de carro, meu Deus, eu olhava aquilo, será que eu vou dirigir um dia, meu Deus? Não sei, eu acho tão difícil, mas eu andava no ônibus segurando aqui, olhando, olha, vocês que andam de ônibus. Aí, assim, olhava para baixo e dizia, vou ter um carro, não sei se eu vou ter um carro. E aí, eu trabalhava, fiquei nesse banco 2 anos, 3 anos, e o garoto que comprava negócio, que fazia o office boy, aí ele comprava aquele negócio da loteria, para eu tirar na loteria para comprar meu carro. Que eu achava, se eu tirasse na loteria, eu comprava meu carro. Porque trabalhando como... Já tinha feito as contas que não ia dar certo. Dava. E aí, um dia eu encontro... Olha como tudo Deus faz perfeito. Eu fico apaixonada por Deus, né? Eu sou apaixonada mesmo. Então, assim, aí um dia eu encontro... Ele saiu do banco, eu encontro ele na rua. E disse, Maria José, eu estou numa empresa que lá tem os vendedores... Ele falou assim, os vendedores têm carro, todos eles têm carro. Que empresa é essa, cara? O que ele faz? Me dá o endereço. Ele me deu o endereço. Eu saí da 16 de novembro e fui para Manoel Barata.
subi uma escada, uns 3 andares assim. Quero falar com o senhor Edilauro. Aí fui lá, que é o gerente. Cheguei lá, senhor Edilauro, eu quero trabalhar nessa empresa porque me disseram aqui, fulano, que todos têm carro aqui. Aí o senhor Edilauro disse assim, é verdade. Abriu assim a janela, eu só me lembro agora de Abraão, né? Abriu assim a janela, disse assim, Deus falando com Abraão, olha a estrela do céu. Aí disse, olha aqui, aquele carro da Marisa, do Valinoto, não sei de quem, Alcide. Falei, e o que eles fazem? Ele disse, olha, eles estão ali naquela mesa, ali tinha um vidro, e eles estão ali fazendo um treinamento, porque era segunda-feira. Sábado, nós vamos para Manaus, passávamos 3 meses em Manaus para fazer a campanha lá em Manaus. A empresa paga, passar tudo. Eu disse, senhor Edilauro, e o que precisa? Eu não deixei nem ele responder. Eu disse, senhor Edilauro, é o seguinte, eu quero lhe dizer que eu não sei datilografia naquele tempo, eu tinha que saber, né? Sim. Datilografia, eu não tenho estudo nenhum, eu não sei vender, porque eu nunca tinha trabalhado com venda, né? Não sei vender, mas eu quero lhe dizer uma coisa, eu quero trabalhar aqui, porque eu quero comprar meu carro. Aí ele disse assim, olha, o que eu preciso mesmo, você já tem, que é ousadia, coragem e determinação. Ó. Você pode começar amanhã, se quiser. Nossa! Falei, como? Não dava para pensar. O que eu queria era muito forte. Eu Sim. falei, tudo bem, amanhã eu vou estar aqui. Que horas? 7h30. Tá bom. Fui no banco, pedi minha demissão. No dia seguinte, eu estava naquele lugar. E eu estava... Passei pelo treinamento, sábado fui para Manaus. 3 meses depois vim de lá, entrei num consórcio, naquela época, na afinada falecida Belalto. E aí, entrei no consórcio, 3 meses depois, eu sei que em 6 meses, antes de 1 ano, eu tinha meu carro. Nossa. Já estava no carro. Presta atenção, em 2 anos e meio que eu estava nessa empresa, eu tinha meu apartamento. Uau. Naquela época, pelo BNH, comprado em 100 meses, sei quantos meses lá na vida. Mas eu quero te falar. Então, empreendedorismo. Então, você tem que ter ousadia, coragem, determinação. Você não pode ficar esperando de braços cruzados que as coisas aconteçam. Mesmo que você tenha... Essa palavra aqui, o milagre que você pode fazer, Jesus não faz. Ele só faz o que você não pode fazer. Sim. Entendeu? O que eu não podia fazer ali era, digamos assim, era fazer com que acontecesse alguma coisa se eu não tivesse ido até lá. Sim. Como eu fui até lá, fiz. Não Então, podia abrir a porta, mas bater na porta a senhora foi, não podia abrir a porta. Eu bati na porta, pronto, lá vem o nosso... Tudo está na Bíblia, não estamos falando nada diferente. Está aqui na Bíblia. Não podia abrir a porta, mas eu bati e Deus abriu a porta, entende? Eu pedi e Ele me deu o emprego. Sim. E eu consegui tudo isso. Então, quando eu queria falar da conversão, então, pronto, passei por esse momento, então, bem-sucedida, então, casei, tudo bem, e tive meus filhos, mas antes de ter meus 3 filhos que estão vivos, eu fiz um aborto. Sim. Querido. Antes dos 3? Dos 3. Nós fizemos um aborto. Aquela questão, está grávida, já namorávamos uns 6 anos já, entendeu? Então, não dá para casar agora, nós podemos ter outros filhos, então aquilo ali é uma conversa que Satanás traz no teu ouvido, que parece assim muito verdadeira. E eu te digo uma coisa. Faz sentido, né? Parece e você vai buscar conselho, e olha com quem você vai se aconselhar. Eu fui buscar conselho de pessoas religiosas. E ela, Maria José, é verdade, tu és nova, né? O marido também é novo e tal, namorado na época namorava. Então, tira. Amigo, esse foi o primeiro desastre da minha vida. É impressionante. Um aborto, eu quero dizer, para vocês que estão nos ouvindo aqui, o que significa um aborto? Um aborto é um assassinato. E é um assassinato que ele é oculto. É oculto. Nunca ninguém faz um aborto e chega com os vizinhos, com a mãe, com o pai. Vim do hospital agora, ou vim da clínica agora e matei meu filho. Não faz. Mas presta atenção, isto aqui traz consequências. Sim. Deus perdoa os pecados? Claro que perdoa. Sim. Mas as consequências, querido, a palavra de Deus diz que as maldições vêm até a 4ª geração. Sim. E as bênçãos até 1000 gerações, não é, pastor? Sim. 1000 gerações. Como Deus é maravilhoso. Então,
dizer assim para vocês, esse é um pecado geracional. Sim. Ele traz consequências para gerações, até a 4ª geração. Então, não façam uma coisa dessa. Hoje, os movimentos, não interessa se é político. Não é. Queridos, olha a palavra, olha o que Deus fala. Sim. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Né? Nossa, e a gente vê tantas famílias querendo um filho e não tem. Sim. E quantos tirando, abortando de uma forma tão cruel. É cruel, você não tem noção. Então, essa é uma outra questão. Aí, tudo bem, fiz isso, e isso já gerou... Aí, fiquei grávida da minha primeira filha, da Ana Cássia, e casamos. Ok, casamos, eu disse, não vou tirar essa, já casamos. Então, fomos bem-sucedidos, tivemos sucesso, tivemos muita coisa. Mas chegou um momento, querido, que as coisas... É impressionante, é uma maldição que ela te traz muitas consequências. Emocional. Eu sou muito grata a Deus. Por isso que eu digo, eu quero falar de Jesus, eu não quero falar de outra coisa, porque foi Ele que me tirou de um suicídio. Sim. Porque você chega à beira do suicídio. Quantas pessoas hoje estão se suicidando? Sim. Mas eu digo uma coisa, não tire a tua vida, porque Jesus, Ele trouxe para nos dar vida, não foi para nós tirarmos a nossa vida. Sim. Você pode passar o problema que você passar. O suicídio não vai resolver o seu problema. Sim. De jeito nenhum. Venha para Jesus, porque eu te digo, entrega a tua vida, independente das pessoas, porque nós temos muito esse preconceito. Sim. O que vão dizer? Que agora eu era assim, eu era ladrão, agora aceitei Jesus, eu não sou mais. Não é mesmo, entende? Porque você muda. Sim. Nós mudamos. É isso aí. Nós mudamos. Então, veio exatamente esse momento. Mas a senhora acha que esse pensamento suicida veio por causa do primeiro aborto? Não, do assassinato. Assassinato. Veio por causa de um assassinato. Ou o suicídio, ou ele é uma depressão, eu entrei em depressão, sim. Entende? Tem muitas consequências, muitas sim, causas. Com certeza. Mas uma delas é que o ser humano, ele não tem a palavra de Deus. Porque se você tem... Eu tinha vontade. E mesmo agora, depois com a palavra, com tudo, eu tenho às vezes... Sabe, não é pensamento de me matar, mas tem momentos que a gente diz, meu Deus, sim, sim. O que está acontecendo? Não é? A gente passa por esses problemas. Isso que a senhora está falando é tão importante em relação ao aborto, porque as pessoas, elas acham, assim, e eu quero que as pessoas tenham muito carinho no que eu vou falar em relação a isso. Se você já fez, chegue-se para Deus. Ele vai perdoar. Mas as pessoas acham que, assim, é só tirar e acabou. Tirou... Tá bom. Extraiu um dente. Extraiu o dente, né? É porque esse é o pensamento que as ideologias preponderantes hoje em dia imputam na mente das pessoas, né? Não tem noção do impacto emocional. É uma visão meramente materialista. Isso, não é uma pessoa ali. Parece que é uma coisa e a pessoa pode decidir o que faz com aquela coisa ali. É algo que vai influenciar a cadeia geracional. Imaginas o seguinte, vamos para a Bíblia. Imaginas Rebeca. Aí ela estava grávida de gêmeos. Naquela época, hoje você vê uma mulher grávida de gêmeos, eu fico, meu Deus, é sacrifício tal. Imagina aquela barriga crescendo com 2. E ela ali ficou incomodada, a palavra de Deus diz que ela ficou incomodada, e Deus falou com ela ali. Rebeca, você não está grávida de gêmeos. Você está grávida de 2 nações. 2 nações. Então, se Rebeca aborta... É poderoso isso. Esaú e Jacó, hoje nós não tínhamos Israel. Não tínhamos o Estado de Israel. Olha só. Olha o caso. Eu não abortei, eu não matei. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Você não tinha a linhagem de Jesus. Não tinha. E a linhagem de Jesus. Não, agora tu vem pra cá. Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Nessa questão geracional. Dessa forma. Sim, você não aborta um filho, você aborta uma geração. Hoje eu tenho 6 netos. Se esse meu filho estivesse vivo, hoje eu teria mais quantos netos dele? Sim. Pelo menos uns 3, eu acho. Eu não sei se era 11 mulher. Entendeu? Mas hoje, aí você fala uma coisa aqui, que é importante. A boa notícia é que, olha só, a boa notícia, tem até aqui, botei aqui. A boa notícia é que o aborto, veja bem, o aborto, esse pecado, mas Jesus diz assim, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos somente até a 3ª e 4ª geração. Ele visita a iniquidade, o pecado, querido, mas ele pode, nós podemos
quebrar essa maldição. Quebrar o elo da corrente. Né? Quebrar o elo dessa corrente. Como que nós vamos quebrar o elo dessa corrente? Somente com a palavra de Deus. Sim. Porque a palavra de Deus aqui, é tão sério isso, que aqui em Hebreus 4:12, isso aqui para mim, isso aqui mudou muito a minha vida também, esse versículo. Porque quando eu estava em depressão, e mesmo depois, né, de ter esse encontro com Jesus, de ter a presença de Deus na minha vida, passa por muitos momentos. Eu passei também por outros momentos de depressão. Sim, também, de conflito, sabe? Nossa, meu Deus, até ter os frutos do Espírito, porque os frutos que permaneceram eram da carne, aqueles frutos horríveis, entende? Então, até eu ter esse fruto aqui, foi quando eu entendi essa palavra aqui, que está aqui em Hebreus 4:12, diz: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Olha, ela não é só viva, ela é viva e poderosa. E olha o que ela faz. E corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Não, gente, a gente tem que parar para pensar no que a gente está lendo. Sim. Porque cada palavra aqui ela tem um significado. Ela corta mais do que uma espada afiada dos dois lados. E aqui ela diz assim, o que eu acho mais interessante é o que ela vai fazer. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Experimenta fazer uma ressonância para ver o que tem na tua alma. Consegue? Hein, pastor? Consegue, pastor Rafael? Um pouco difícil, né? Impossível. Eu não diria difícil. É impossível. Olha só. Ela vai no íntimo, né, no íntimo mais fundo da alma e do espírito. Olha o espírito. E vai até o último dos... Olha só, ela vai até o último lugar... Não, ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito e vai até o íntimo, a palavra íntimo, tá? Íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Gente, ela vai até o íntimo. Então, pastor Rafael, não tem como você fazer uma ressonância e dizer julga, assim, né? Maria José está em depressão. Ela está... Não. A tristeza. Não vai identificar, só a palavra que identifica. Então, essa palavra ela é transformadora. É essa palavra aqui, não tem jeito. E isso é interessante porque mostra que, de uma maneira análoga também, a palavra de Deus ela pode justamente alcançar o que um remédio não consegue alcançar muitas vezes, o que às vezes a terapia tá ali girando em torno e não consegue arrancar aquela raiz ali. Como é que está na tua linguagem aí? Aqui está que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Olha, juntas e medulas, tá, vai. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É apta. Gente, então, essa palavra aqui, ó, é o que nós colocamos aqui. Então, Deus, nós podemos, com a palavra, quebrarmos essa maldição. Quero ver um outro exemplo sobre se a pessoa... Maria. Imagina Maria, né, que essa mulher, né, cheia de graça, virtuosa, né, mulher... Maria é o símbolo digamos assim, da obediência de Deus, de tudo que a gente pode imaginar. Porque Maria carregou Jesus, o Filho de Deus, no ventre durante 9 meses. É muito. Amamentar Jesus, o Filho de Deus, é outra coisa linda, não é? Mas Maria era uma adolescente, a Bíblia diz. Quantos anos? É verdade. 13 anos, 14 anos. 13, por aí, 14. Por aí. Mas veja bem, sem nenhuma experiência. Nenhuma. Sim. E de repente, hoje, se você vai ficar grávida, conceber pelo Espírito Santo. Ah, tudo bem, pelo Espírito Santo, ok. Eu creio nisso. Mas ali, Maria deve ter pensado, meu Deus, e agora? José. Primeiro veio José, né, que ela estava prometida para ele. Como é que José vai encarar esse negócio aí? Que o anjo está falando comigo e não falou com ele. Porque o anjo não falou primeiro com José. Com José, né? Não, só com Maria primeiro. Mas eu acho Deus impressionante, eu gosto dele, porque ele faz a gente ficar doido, sabe? Assim, por que tu não falou primeiro só com José? Com a Maria? Ô, José, a Maria, cuidado, vai separar dela, não sei o quê. Não, foi lá com a Maria. E Maria inexperiente, mas presta atenção num detalhe desse.
Maria, em momento nenhum, disse assim... Até porque eu acho que o anjo não deu tempo dela pensar. O anjo disse, olha, Maria, tu estás pensando que isso aqui é impossível? Olha só, a tua prima Isabel... A Isabel, aquela velhinha? Sim, ela vai ter um filho. E ela já está com 6 meses. Maria, meu Deus, se ela está com 6 meses, era impossível ela ter um filho. Então, e aí o anjo disse, vai. E a Bíblia diz que a Maria foi depressa lá com o anjo. Foi verdade ou não? Não é? Ela foi depressa lá com Isabel. Isabel. Olha só, por quê que ela foi lá com Isabel? Porque se ela ficasse ouvindo lá os comentários das pessoas lá, entende? Ou os enjoo dela, não sei mais o quê, ela simplesmente ia... Ela poderia dizer assim, eu vou abortar, eu não quero esse filho, eu não aguento isso. Mas Maria, Deus faz tudo perfeito. Ele pegou Maria, falou para ela, ela era obediente, ela entendeu, ela foi com Isabel, ela se aproximou da pessoa certa. E ela não ficou só um dia lá em Isabel, ela ficou 3 meses. Olha. Ela ficou 3 meses com Isabel. Né? Verdade. Então, quer dizer, ela participou de toda aquela experiência de Isabel, né? Sim, o barrigão nascendo. crescendo, né? Nascendo. Até eu acho que Sim, ela veio depois que nasceu. Dá 7 a 9 meses. 9 meses. Não, e é impressionante o que acontece, né? Porque quando elas se aproximam, a Bíblia dá conta de que o João Batista, lá no útero de Isabel, se mexe. Ele reconhece a presença de Jesus no útero de Maria. Aí eu fica com essa palavra. Sabe por quê? Quando você gera um filho, olha só, esse filho, ele é um ser vivo dentro de você. Perfeito. O exemplo de João Batista é perfeito de Isabel. Quando Maria se aproxima, aí ela diz, meu Deus, quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor? A mãe do meu Senhor. Isabel, João Batista se mexeu, já estava uma vida ali, sim, não é? Então, a criança no nosso útero, ela tem vida, não é a nossa vida. Perfeito. Não é uma extensão do corpo da mulher. Do corpo da mulher. Você não tem o direito. Sim. Direito. Eu, um dia desse, vi uma mensagem também uma Bíblia, falando desses exemplos, né, de aborto, e que ali no Salmo 139 fala tudo para a gente, né? Que ainda informe, nós não éramos nem gerados, né? O Senhor já tinha todos os nossos dias escritos e tudo. Sim, perfeito. E ali nesse Salmo fala isso. Então, é exatamente uma explicação do Salmo, mostrando também outras pessoas que poderiam ter abortado. E hoje não teriam, por exemplo, Beethoven, eu não sabia que ele era surdo, que o primeiro irmão dele era cego, surdo, não sei o quê. O segundo irmão, o terceiro, ele foi o quarto, e aí a mãe tinha tudo para abortar ele, porque todos nasceram com problema. Tudo dava errado, então... Tudo dava errado. E Beethoven nasceu mesmo surdo. Que não é? doido. Olha, teríamos hoje essas sinfonias todas de Beethoven. Gente, então não olha temos só. o direito. Então, para fechar essa questão do aborto, busque a palavra de Deus, não cometa isso, seja o que for. Foi um estupro. Tenha o seu filho. Deus, ele diz que ele jamais vai esquecer de um filho que uma mãe esqueceu. Você pode ter certeza. Está tudo na palavra de Deus. Sim. Então, não dá para nós separarmos a nossa vida de empreendedorismo, de negócio, de sucesso, de empresário, de... sei lá, político, de todo-poderoso. Não dá, querido, separar de Deus. Não dá. Sim. Porque sem mim, nada podeis fazer. Tá, perfeito. Sem Deus, não podemos fazer nada. Nem o ar que nós respiramos. Você falou da pandemia. A pandemia, ela veio ali, entendeu? Que foi uma coisa, não sei, né, qual o processo, mas... foi permitido, Deus permitiu, porque tudo é permissão. Deus não permite, nada acontece, uma folha não cai numa árvore, um cabelo não cai. Tu não tem para cabelo. Só um pouquinho. Cuidado, se Deus permitir, até esse pouquinho cai. Vou já me preparar. Hoje tem transplante mesmo. Amiga, tem tudo, tem providência para tudo. Mas nada disso acontece sem a permissão dele, sem que ele... Então, nada nós podemos fazer. Então, a pandemia, ela foi muito bom para unir as pessoas, para termos mais sensibilidade, mas parece que a gente esquece tudo isso. A gente esquece que já passou. Gente, não, temos que ser mais humanizados. Nós somos realmente assim, os frutos que nós
a nossa tendência é dar mais frutos da carne. Sim. É muito mais. Pega lá em Gálatas e você vai ver quais são os frutos da carne. Vai estudar um pouco a Bíblia, meu amigo. Vai, meu amigo, vai. Vai estudar a Bíblia. Então, você vai ver frutos da carne, tá? Quais são? Entendeu? Você vai ver lá. E os frutos do Espírito. Ah, querida, esse que nós precisamos ter, que é o equilíbrio, que é como é que nós temos que ter a temperança, Sim, né? O amor, paciência, benignidade. Gente, esses frutos, Deus, ele nos dá, mas nós precisamos receber dessas 1.200 promessas. Essa é uma das promessas, mas nós temos que buscar. Não é isso, amigos? Mas a gente pode ficar até meia-noite aqui. Tá lindo. Deixa eu te falar uma coisa. A senhora se converte com quantos anos? Na verdade, eu tinha 50 anos. A minha conversão é bíblica. Não, mas espera aí. Nesse período que a senhora viveu esse momento aí, ainda não tinha contato com a palavra, com a igreja. Quando eu fiz aborto, não, foi... Não, depois da depressão. Não, aí depressão? foi, não, na verdade, nasceu sua primeira filha. Na verdade, em 2000 já, eu entrei num processo realmente, porque eu estava 6 anos, mais ou menos, depressão. Eu trabalhava, vivia, mas era uma coisa assim... o tempo todo era aquele sentimento de suicídio, Sim, entendeu? sim. O tempo todo. Pensamentos, né? Aquele pensamento. E eu ganhei uma Bíblia. Eu tinha Bíblia em casa, mas eu não lia porque achava que era... Besteira. Não, Mas eu achava que era muito a senhora não frequentava difícil. igreja, nada? Não, ou ia à sim, igreja? lógico, eu era muito religiosa, amigo. Tu Sim. não tem noção da mulher. É. Tudo você pode imaginar. Entendi, tá. Entendeu? Mas naquele momento, ganhei essa Bíblia de presente, deixava dentro do meu carro. E aquilo ali, quando vinha aquele negócio de suicídio, não sei o quê, eu, mesmo sem entender, eu abria num salmo e dizia assim, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é E eu fiz, meu Deus, se tu és tudo isso, o que está acontecendo tudo isso na minha vida? Mas não sabia que eu tinha que ter uma intimidade maior com ele. Sim. E aí, nesse dia, teve um dia que realmente o Satanás, ele vai, para você que já pensou em suicídio e tudo, você sabe o que eu estou falando. Ele vem construindo na tua cabeça, dia a dia. Te joga aí, sim, tu pode te matar dessa forma, acaba os problemas. E eu pensava, se eu morrer de um acidente de carro, por exemplo. Não, morreu por um acidente de carro, não foi um suicídio. Aí, se eu me jogar do meu prédio... não, isso aí é um suicídio, não vou me jogar do meu prédio. E aí veio uma boa ideia, que era ir para a Ponte do Outeiro, para me jogar da Ponte do Outeiro. Sim. E eu fui para a Ponte do Outeiro. Peguei Augusto Montenegro, disse, eu me jogo de lá, morro afogada, vão me pegar meu corpo, tudo bem, está tudo certo. E naquele momento, eu parei 23 anos atrás, fez 23 anos agora, dia 4 de setembro, fez 23 anos. E aí eu peguei no carro, parei o carro, naquele momento veio um outro pensamento, e disse assim, peguei esse livro veio para a minha mão, e eu disse assim, aí ele falou comigo assim, Deus falou comigo, eu sei que foi Deus. Ele disse assim, olha, se tu te jogares da Ponte do Outeiro, tu não vai morrer, porque tu sabes nadar, aprendeste a nadar com a Ninga lá no interior, na Viçosa. Aí começou a vir na correnteza, e a gente nadava mesmo na correnteza, sabe, aquela coisa toda. E veio aquele cenário, eu disse, é mesmo, essa ponte não é Rio-Niterói, não desfazendo, né, na Ponte do Outeiro. Não vai ser tão... Talvez não seja tão letal assim. Não é Rio-Niterói, né? Não é Rio-Niterói, entendeu? Tudo bem, mas é uma ponte do Outeiro. Eu vou me jogar de lá. A empresária paraense morreu. Gente, não, o barco passava. Eu vi aquele cenário. As pessoas, o pescador lá passando e me pegando assim, dizia, eu não quero morrer, não quero morrer. E aí eu disse, meu Deus. Aí foi quando eu peguei a Bíblia. Eu disse assim, Senhor, eu quero te dizer que eu não sei ler esse livro. Eu não entendo o que está escrito nesse livro. E eu fui falando com ele e falei assim, Senhor, eu nem tenho tempo para ler esse livro. Falei exatamente isso. Sinceridade, né? Eu não tenho tempo para ler essa Bíblia. Eu não entendo nada. Mas eu quero te dizer que se a partir de hoje minha vida mudar por causa dessa palavra, eu vou falar dessa palavra, vou viver essa palavra. Que legal. Onde eu estiver, eu vou falar dessa palavra, Senhor. E eu te digo que aquilo ali acalmou a minha mente, acalmou meu coração. Eu saí dali, peguei o carro, voltei para casa.
E é claro que a coisa não foi uma coisa, Automático, né? automático, uma mágica. Não! Aquilo foi um processo. Mas aquele dia, para mim, no de 2000... um detalhe. Em 2000, os bruxos diziam ali no Fantástico da Globo Lixo, diziam lá que o mundo ia acabar. A virada do milênio. A virada do milênio, que o mundo ia acabar. E eu ficava desesperada. Eu digo, se o mundo vai acabar, eu vou me acabar. Tudo bem. Dia 1º de janeiro, não acabou nada. Nós estamos em setembro, não acabou. Boa. Vamos lá. Tudo rolando normal. Tudo, então, eu vou tirar minha vida. Daí precisou, né? Aí veio o pensamento. Veio o pensamento. Mas eu quero te falar que é exatamente isso. Então, nesses 23 anos dessa minha carreira toda, graças a Deus, eu tenho superado tantas dificuldades. Mas hoje eu tenho uma família que está em Deus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Isso foi outra promessa que eu falei para o Senhor. Senhor, eu não quero servir a Ti sozinho. Eu não quero ter essa comida, esse alimento sozinho. Eu não quero comer dessa fonte sozinha, beber dessa fonte sozinha. Não quero. E eu falar com Deus de uma forma assim muito decidida. Eu quero a minha família. E foi 1 a 1, meus filhos. Hoje todos nós servimos ao Senhor. Amém. Sabe, meus netos, né? Uma Que coisa bom. linda, tudo maravilhoso. Então, o seu primeiro momento, assim, com Deus foi nessa situação, né? Foi. Aí, Esse foi um encontro, vamos dizer assim. Entendi. Aí, a partir daí, a senhora já foi intencionalmente buscando. Aí, amiga, eu fui. Tem um retiro, não sei o quê. Eu fui para aquele retiro 3 dias. Aí eu vim de lá, tem um batismo, eu me batizei. Aí não sei o quê. Era muita coisa. Mas aí eu mergulhei. É por isso que eu falo, não adianta. Eu não me convence. Fulano se desviou. Fulano, porque a igreja, o fulano virou a cara para ele, ou o pastor não quer, ou o pastor... Eu não quero saber. Não, uma outra coisa engraçada. Encontrei um amigo meu no elevador, porque é engraçado. Ele disse, eu estou na macumba, ninguém fala nada, né? Não, tá ótimo. Olha, aí, meu Deus do céu. Mas aí, aí ele chegou assim, Maria José, tô sabendo, né, que tu agora tá te dando dinheiro para pastor, né? Olha só. É sempre assim. Aí, isso foi questão de segundo no elevador. Eu falei assim, verdade, rapaz, tu sabe por quê? Eu deixei agora de dar dinheiro para macumba, para linha preta, para cachaça, para despacho nas encruzilhadas, para banho de cheiro. Eu deixei de dar esse dinheiro para eles. Melhor dar para pastor, né? Jogar no mar que ninguém vê. Aí sobrou bastante. Eu era perita em jogar flores no mar. Era mesmo? Era. Então é isso, amigos. É isso aqui. Nossa, não tem como. Acho não tem como. Que interessante. A senhora estava falando aí e eu estava lembrando, até compartilhei com o Alex outro dia. Eu fico assim, eu fico ouvindo, eu vou ficando maravilhado de quanto Deus ele se revela. Eu acho assim que às vezes, a senhora falou no começo, isso fica muito na minha cabeça. Às vezes eu acho que a gente está vivendo assim um tempo em que a gente tem aqui um ouro tão precioso na nossa casa, no nosso carro. Às vezes, estava no seu carro, né, a Bíblia? Me lembrou de um testemunho, isso que eu estava falando com o Alex outro dia, que teve um rapaz agora lá nos Estados Unidos. Como é o nome dele, Alex, que eu falei? Oliver, alguma coisa, né? Barbudão, assim. Aqueles rednecks, assim, caipira americana e tal. E ele estava afundado em vícios, ele estava no alcoolismo, começou a pensar em suicídio. Ele pensou, não tem jeito para mim. Aí ele relata a história. Ele estava dentro da picape dele e ele tinha uma Bíblia lá no porta-luva, porque tinha tradicional e existia lá. Ele estava lá maquinando na cabeça dele o que queria fazer. Aí alguma coisa falou com ele assim, dá uma última chance, abre esse porta-luva e vê o que acontece. Ele abriu o porta-luva e começou a ler. Muito, muito semelhante com o que a senhora fez ali. E ele começou a ler e ele disse assim, eu nunca tinha entendido e nesse dia eu comecei a entender do nada. Pelo menos algumas passagens. E aí ele fez um compromisso parecido com o que a senhora falou. Ele disse, olha, se o senhor me começar a fazer entender isso aqui e isso fizer efeito na minha vida, a minha vida é tua. Olha. E em poucos dias, isso aconteceu agora, não tem nem, sei lá, não tem nem 40 dias que isso aconteceu. Ele fez uma música
Olha só. Aí ele compôs uma música lá, que ele toca violão, botou na internet despretensiosamente. Aí tá o quê? Deve estar com uns 100 milhões de visualizações É agora. mesmo? A não gente sei. botou esse no nosso... Não, manda para mim esse É, vídeo. depois a Manda gente esse passa aí, testemunho. olha e vê, não Esses sei das testemunhos quantas. edificam a nossa vida. Sim. Eles, não é? Eles fortalecem não, muito. isso aí é porque a gente, onde é que eu queria chegar? Às vezes a gente fica com uma visão muito assim, material da coisa e diz, não, é um livro. Outra coisa que eu ouvi um dia desse, o pastor Cláudio Duarte, né? Tava falando, ele tava em algum podcast, alguma coisa aí. E aí perguntaram para ele, mas a Bíblia também é terapêutica, né? Trata de, né? Você pode tratar aí as questões da humanidade. Ele disse, sim, mas existe um problema aí. Aí por quê? Ele falou, é porque você pode ir para o inferno sem crise. Entendeu? Você vai para a Bíblia para tratar as suas Perfeito. crises, você trata a sua crise, mas se você não entregar a sua vida para Jesus, Perfeito. se você não tiver um relacionamento Sim. com Cristo e você não receber a salvação que Ele dá pela graça, você pode acessar muitas formas terapêuticas da Bíblia ou de outros livros, enfim, e você pode resolver suas crises e vai para o inferno sem crise, mas vai para o inferno. Não adianta nada. Não adianta nada. Ganhou o mundo inteiro, perdeu a alma dele, Exatamente. não adiantou Sim. nada. E às vezes, aí eu acho que às vezes a gente tem tido atualmente essa tendência de diminuição do poder da palavra de Deus, né? Uau, E a sim, gente fica sim. nessa, assim, não, um livro terapêutico, não, ali eu encontro... Livro que me ajuda Eu tomo a minha pílula aqui que Ah. me acalma, não sei o quê, mas a gente vê por histórias como essa e testemunhos como esses que é muito mais do que isso, né? É a palavra de Deus revelada e aquilo que a senhora leu, a gente leu aqui, é poderoso e é muito preciso. Preciso. Não é uma coisa assim que divaga, né? Não. É uma coisa firme e é a revelação de Deus, né, para nós. Isso é demais. Como é que Deus se revela? Através da palavra dele. Não tem como ele se revelar para você simplesmente. Ele pode até se revelar em sonho e tudo, mas ele vai se revelar diariamente, continuamente, através da palavra dele. Sim. E nesse relacionamento, intimidade. Porque ele vai até o íntimo Aham. Então, até o nosso íntimo, que é intimidade com Deus. Então, se você não tem um relacionamento com o Senhor, se você não tem essa intimidade com Ele, você não vai confiar. Perfeito. Porque se você não confia em quem você não conhece, Sim. você só vai Perfeito. confiar em quem você tem um relacionamento, estreita seu relacionamento com aquela pessoa, e diz assim, eu confio contar meus problemas, meus pecados, minhas coisas, eu confio. Então, confiar. É um pai. Só que Sim. nós vivemos só esse nosso olhar natural que a gente está vendo. Não. Superficial. Nós temos que viver o espiritual, Sim. que é exatamente isso. Deus diz assim, Deus é espírito. E ele busca pessoas que o adorem, né, em Em espírito espírito e em e em verdade. Ele diz que ele é o pão, que ele é a água, que ele é o pão, ele mata a fome, que ele é a água, ele mata a sede. Sim. E é a água viva. Água viva. Não tem como, gente. Não Sim. tem como você fugir desse manual. Verdade. Muito Beleza? lindo. Tire Muito seu lindo. tempo para falar com Deus. Como é que a senhora falou? A gente estava em off ainda aqui antes da gravação. A senhora falou que estava conversando com a sua neta, eu acho. Ah, sim. Que a Bíblia, exatamente, quando nós estávamos conversando, eu falei Isso. para ela que a Bíblia, a gente tem que estudar. Para quê? Estudar a Bíblia. Para aprender. Aprender para quê? Para viver a Bíblia, né? E a minha neta completou. Vovó, e tem que compartilhar. Boa. Pois Que é é. o que a senhora faz. Ela aprendeu com a senhora. Mas não, fala. Não, pode falar, pode falar. Não, pois é, e nesse compartilhar hoje, o que a senhora tem vivido assim, tem visto e compartilhado pela palavra de Deus, assim? A senhora chegou aqui falando que entrou no Uber e já fala com o motorista do Uber e aonde está é o seu campo missionário, e a senhora tem compartilhado essa palavra, né? Excelente pergunta. Na verdade, pastor Rafael, exatamente, compartilhar essa palavra. E o que eu sinto, e eu poderia dizer isso para vocês com toda a certeza do que eu tenho vivido, é o que as pessoas estão sedentas de Deus. Sim. Elas estão Concordo. buscando a palavra. Elas estão buscando, entende? Mas como diz aquele eunuco, disse,
como é que eu vou entender o que Isaías falou se não tem quem me explique? Perfeito. E nós precisamos, nós que temos já esse pequeno conhecimento, porque eu vinha para cá pensando, eu disse, meu Deus, parece que todo dia a gente está começando. Parece que todo dia a gente está começando a aprender, porque é tão lindo, é tão simples, mas é profundo a palavra de Deus, que todos os dias é como se nós estivéssemos iniciando a nossa vida. E é verdade, porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias na nossa vida, por isso não somos consumidos. Sim. Então, essas misericórdias, elas se renovam todos os dias. Então, eu diria o seguinte, as pessoas estão com sede, mas tem um problema sério, as distrações. As pessoas estão deixando para depois, assim, não, eu não tenho tempo, porque agora tem todas essas mensagens do WhatsApp para eu assistir. Não, olha, eu já me peguei com isso. Triste demais. Um dia que eu estava na cama e eu disse, meu Deus, 1 hora, eu estou aqui 2 horas, o que eu estou fazendo da minha vida? Esse tempo já passou e eu estou gastando com o quê? Que isso vai me ajudar em nada. Sim. Não vai me ajudar em nada. Então, hoje, as pessoas que estão nos ouvindo, vocês aqui, eu queria dizer para vocês, hoje, assim, a minha prioridade verdadeira é a palavra. Sim. A minha prioridade. Não é que eu vou andar com a Bíblia e todo dia. Não, mas onde eu estou falando da palavra. Sim. Onde eu estou vivendo a palavra. Agora tivemos um evento com a nossa eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro. Aquela mulher, ela fala 3 palavras, 2 ela fala de Deus. É verdade. Mas por que estão sustentados? Por que você diz assim? Por que aquelas pessoas ali, que as coisas que vêm para atingir, não atingem? Mas é porque eles têm isso aqui, nós temos que ter. Esse é o nosso exemplo. Sim. Não adianta você dizer, eu vou conhecer. Leia a Bíblia toda, não é ler um versículo. Aqui não é cartomante. Eu vou abrir aqui e vai falar alguma coisa comigo. Jogar o tarô. Não vai falar, não jogue tarô com a Bíblia. A Bíblia é para você ler Gênesis até Apocalipse. Entendeu? Sim. Gênesis até Apocalipse. Você não lê romance, você não lê jornal, você não vê WhatsApp, você não vê vídeos, não sei mais o quê. Filmes. Quantas horas você passa no filme? Maratonando série, né? Séries. Meu amigo, lê essa série que está aqui. Essa te leva para a vida eterna. Essa aqui é fiel. Essa é poderosa. Essa é, minha irmã. Aí, amigos. Minha irmã, deixa eu lhe falar uma coisa. A última pergunta é a seguinte. Olha, essas perguntas eu respondo, passa meia hora. Não tem problema, a senhora pode ficar aqui. Meu Deus, quanto eu fui abençoado, quanto Deus falou comigo aqui. Mas assim, a gente sempre tem aqui no final a mensagem que Deus tem colocado no seu coração. Aquilo que arde o seu coração. A gente já entendeu a questão da Bíblia, mas aquilo que lá no profundo do seu íntimo, que Deus tem dito, olha, eu quero que você fale isso, eu quero que você compartilhe isso, você tem que estar carregando algo especial de mim e as pessoas precisam ser curadas ou saber a partir da sua vida. Isso aqui eu falo, isso aqui está escrito já. Eu tenho um grande sonho. E o meu sonho é que todas, não é algumas, todas as pessoas conheçam essa palavra. Sim. Esse é meu grande sonho. Que todas as pessoas. Que, um sonho também que eu tenho, que haja uma escola, alguma coisa de alfabetização da Bíblia. Para crianças, adolescentes, idosos, adultos. Que exista uma escola, que diz assim, eu vou ensinar. Já está na internet, aliás, tem tudo isso nós já temos. Sim. Mas que as pessoas busquem isso aqui, sabe? Elas busquem aprender de Deus. Sejam aprender da palavra. Priorizar a palavra. E realmente assim, e viver isso aqui. Sim. É impossível alguém gastar tempo com Deus. E não. Ler a palavra, priorizar a palavra, priorizar Deus na sua vida, que essa pessoa não mude. Sim. Que essa pessoa não viva o que está aqui. É impossível. É a mesma coisa assim, eu comi hoje uma salada, eu comi uma proteína, uma carne, não sei o quê, um frango. Eu não sei quanto tem ali de proteína, quanto tem de tudo aquilo ali dentro. Mas se eu comer, eu sei que aquilo vai me fazer bem. Sim, então, isso aqui é uma geladeira cheia desses alimentos.
do melhor alimento espiritual. Temos o físico, mas esse aqui é o espiritual. Sim. Então, se nós não abrirmos essa geladeira aqui, ó, isso aqui é uma geladeira. Aham. Se nós não abrirmos, se nós não fizermos a comida, que é sentar, parar um pouco, ler a palavra, estudar a palavra, compartilhar com a família. Gente, o que adianta eu falar muito bem aqui fora e lá dentro da minha casa? Como é que eu sou? É isso mesmo. Eu preciso ser o que eu sou. Eu, Maria José, no meu quarto secreto, na minha casa, depois na minha igreja, na minha sociedade, no meu trabalho, eu preciso ser a mesma pessoa. Perfeito. A mesma pessoa. Em construção. Sim. Não estou construindo. Integridade, né? Em construção. Estou sendo treinada. Estou passando pelo processo. Entendeu? Mas eu preciso ser essa pessoa. Sim. Então, eu diria para as pessoas, não fujam disso, gente. Parem com a religiosidade. Ah, porque eu sou dessa religião, porque eu sou daquela. Porque... Deus não veio para salvar religiosos. Ele veio para salvar pessoas. E pessoas que têm sede dele, que têm fome dele. Então, é isso. É simples, simples, simples. Gente, nós complicamos tanto. É verdade. Ah, meu Deus do céu, como a gente complica a vida. Não. Se nós pensássemos isso aqui, eu sou analfabeta. Não, tem muita gente analfabeta. Ela manda ouvir, porque a palavra de Deus te diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é qualquer uma. Sim, É isso. perfeito. Lindo, né, Rafa? Muito, demais. Meu Deus, eu me como arrepiei eu muitas fui- vezes aqui nesse Como eu fui abençoado. Deus é bom, querido. Ele está aqui Como eu conosco. fui Amém. Cada abençoado. um de nós estamos falando aqui. A gente... Amém. Eu saí com mais vontade ainda de ler, de aprender, de estudar, de me desenvolver, porque é incrível, né? Quando a gente vê a paixão no olho de alguém, aquilo de alguma forma nos impacta, né? Quando a gente vê a paixão e a gente vê a sua paixão sobre a palavra e tudo, a sua história, que foi um pouquinho aqui. No outro momento a gente chama, sabe, vai ficar mais 5 horas. Só um minutinho. Pode Falaste falar. isso aí? Agora presta atenção, a paixão que tu falaste. Tal. Rapaz, tá aqui um exemplo. Moisés. Tu achas que Moisés, quando viu aquela sarça ardente, ardendo ali, que não se queimava, o que simboliza isso? Aham. Era o coração dele que estava ardendo. lindo. Então, o teu coração é o nosso coração, é o seu coração, que está ardendo por essa palavra. E quem era Moisés? Gago, entendeu? Aham. Fugitivo, Aham. assassino, tudo isso, entendeu? Se você Aham. pensa que você não tem jeito, pois Moisés foi quem Deus buscou ali para tirar o povo dele do Egito, minha amiga, Perfeito. e vencer. Nós somos Isso. vitoriosos. Legal. Perfeito. Legal. E isso é legal, né? Porque quando a senhora fala isso, a gente entende que o que Deus quer é só uma oração sincera. Senhor, tô aqui. Tô aqui. Eu não Pronto. tenho capacidade, não tenho habilidade, tenho deficiências. Até porque Moisés, se tu disser para ele que tu tem capacidade, que tu é suficiente, que tu é não sei o que, ele não te quer. É verdade. Então É tá mais bom. ou menos por aí. Tá bom, não quero... Como diz lá em... Tu já é tudo, não precisa de mim para nada. Como diz lá em Samuel, né? Deus não vê como o homem vê. É. Deus Coração. vê é o coração. O que Deus quer é teu coração, não quer Moisés. as Eu tuas estou aprendendo com habilidades. vocês. Mas Que bom. que legal, que sensacional. Sensacional, né, Rafa? Muito bom. Irmã, a gente tá aqui, a gente sempre é muito abençoado, né? A gente traz pessoas aqui que... eu não tenho dúvida que o Espírito Santo tem dirigido, sabe? Sim. Amém, glória a Deus. nós- Eu creio nisso. Nós temos tentado colocar sempre, por exemplo, a gente sempre faz uma oração antes da gente começar aqui. Quando a gente iniciou esse projeto aqui, foi debaixo de oração também. Amém. E a gente sempre pede isso, que Deus ele direcione, né? E a sua presença hoje aqui, ela certamente é um desses encontros que Deus sim. proporciona. Sabe? Eu estava até falando, eu comentei com Moisés aqui um pouco antes da senhora chegar, a gente já estava aqui arrumando as coisas, e estava lembrando que em dezembro nós temos, no segundo domingo de dezembro, tem uma lei que estabeleceu para os evangélicos o dia da Bíblia, Sim. né? E muitas igrejas lembram desse dia e tal. E eu estava pensando sobre isso, e eu estava pensando o quanto... Essa é uma mensagem muito... Depois a gente conversa em off. Essa é uma mensagem muito da minha vida também. Deus tem colocado muito isso. Assim, um dia eu aprendi com um pastor, e ele disse assim, no começo, a primeira vez que eu ouvi ele falar isso, eu fiquei assim, não sei. Ele disse assim, todo mundo na vida tem uma mensagem.
Tem gente que tem 2, no máximo 3. Nunca vi alguém que tivesse 4. Você pode pregar de Gênesis a Apocalipse, mas você tem uma mensagem de vida, tem uma coisa assim na tua vida que se você encontrar é a sua mensagem, assim, aquela coisa que você nasceu para deixar essa mensagem para o mundo, para aquela sua geração especificamente ao seu redor, sim, você trazer isso, né? E ele incentivou a gente a descobrir qual é essa mensagem, né? E desde esse tempo, muito claramente Deus me falou que a minha mensagem tinha a ver justamente com essa... Quando a senhora falou assim, o meu sonho é ver as pessoas cada vez mais tendo contato com a palavra de Deus, eu compartilho desse sonho também. Amém. Eu compartilho muito desse sonho. Eu fiz parte de uma eu tive um encontro uma vez com um missionário americano que veio a Belém e levaram ele lá para nossa igreja, porque lembraram de mim, que eu falo inglês, né? E a pessoa disse, olha, eu não falo inglês, eu não conheço outra pessoa que fala inglês, fica com esse homem aí, porque ele não fala nada de português e tal. E aí eu lembro que a gente se conectou ali, Deus uniu a gente de uma certa maneira, a gente acabou iniciando uma missão, e é interessante que o mote da nossa missão, o centro da nossa missão era discipulado para a Bíblia. Levar as pessoas a terem contato com a palavra de Deus e se aprofundar nela, se relacionar com ela. E aí um dia eu estava contando essa história para eu sou da Igreja Batista, e lá na Igreja Batista a gente tem as juntas de missões, né? Então tem a junta de missões mundiais, que foca em missionários para o mundo, tem a junta de missões nacionais, missionários ao redor do Brasil, né? E eu estava conversando com um dos líderes dessas juntas de missões, e eu falei para ele da nossa missão que a gente estava fazendo à época e tal, e o interesse em a gente levar para que as pessoas conheçam mais da palavra de Deus. E aí ele parou assim, ele disse, olha, Rafael, eu sou assim, eu lidero missionários e tudo, e agora me ocorreu algo. Aí o quê? Não é muito comum nós vermos missionários ou missões imbuídos numa causa principal de que as pessoas conheçam mais a palavra de Deus. A gente encontra muito assim, e ele disse, não é que esteja errado uma coisa ou outra. Ele disse, a gente encontra muito assim, a gente vai levar uma mensagem social e aí a gente acaba falando da palavra de Deus ou acaba pregando o evangelho e tal, usando as estratégias, né? Questão social, questão medicina, médico, né? Necessidades e tal. E ele disse, mas me ocorreu agora o quanto é necessário mesmo que a gente tenha, sobretudo nessa época em que a gente vive, missões. Mas ele não estava falando de uma maneira organizacional. Ele estava falando com missão de vida mesmo. Ele disse, como é necessário que a gente tenha como missão de vida levar a palavra de Deus para as pessoas. Ensinar, não é? Motivar. Sim. As pessoas, inspirar elas a ler esse livro. Claro. Porque senão, tu vê que agora, até na igreja, assim, ou em qualquer lugar, assim, abra o seu aplicativo, o seu celular, o seu notebook, você não sei o quê. Não diz, abra o seu livro, a Bíblia, abra a Bíblia. Olha, eu vou te contar uma coisa, pastor sem Bíblia, eu fico meio indignada. Por aí. Eu estou aqui muito grato a Deus, mas também a sua vida. Eu desejo, é nosso desejo com certeza que a senhora possa ter aí bastante saúde e bastante condições para fazer cada vez mais isso que a senhora tem feito, levar dessa mensagem, que as pessoas possam entrar em contato com a sua vida e, pela sua vida, chegar na palavra de Deus mais e mais. Esse é o nosso desejo e eu amei a sua presença aqui. Nós estamos muito abençoados. A gente aprendeu muito. Desejamos que Deus lhe retribua como a gente não pode retribuir. Ele que recompensa, amigo, para deixar. Amém. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente saiu aqui com o coração em chamas de tudo que foi falado aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo conduziu tudo que precisa ser falado aqui. A Maria José, com toda a sua história, com toda a sua paixão, eu tenho a certeza, eu sempre falo isso, que se você está aqui,
porque não é por acaso, tem um propósito. E a mensagem que a Maria José trouxe para agora, nesse momento, é para a sua vida, é para sua casa, é para sua Verdade. família, é para sua geração. Que você seja essa pessoa responsável para mudar e transformar a vida da sua família e da sua geração. Eu quero te agradecer e no próximo episódio tem muito mais coisas por aí. Tchau, tchau. Amém. Tchau, 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 tchau.